Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, cada um de vocês. Lívia, Ana, aqueles que vão entrar daqui a pouco, aqueles que vão assistir a aula gravado. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula de matemática financeira. Eu espero que até aqui vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo que eu trouxe para vocês, da aula número 1 e a aula número 2. Se porventura vocês não conseguiram assimilar, ficou alguma dúvida, ou porventura está caindo de paraquedas agora nessa aula, eu peço assim, não precisa sair dela, mas assistam as demais. Por quê? Porque é tudo um fio de meada, é tudo uma ligação uma com a outra, entendeu? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e o slide da nossa última aula, ok? Então, vamos lá, gente. Hoje, aqui na nossa aula, a gente vai falar de representação gráfica, né? Eu lembro que nas nossas aulas passadas, a gente falou sobre a matemática. O que é a matemática financeira? A matemática, ela é uma ciência, ok? Até aí, quem assistiu a aula número 1, a aula número 2, conseguiu entender? A matemática financeira é uma ciência exata. E o que a matemática financeira é? Ela é uma ramificação, ela faz parte, ela é um conjunto, ela está dentro do núcleo da matemática, que é uma ciência exata. Que ela cuida do quê? Das finanças, ok? E lá eu lembro que na nossa aula eu falei para vocês sobre a monetização, falei sobre o valor, falei sobre o valor agregado, falei sobre os custos, expliquei sobre a questão da matemática financeira, de como ela é utilizada no nosso dia a dia. Eu lembro que eu ressaltei muito, apesar que já tem um bom tempo, mas eu lembro que eu ressaltei muito para vocês que ela está presente todos os dias na nossa vida. Não tem como a gente arrancar a matemática financeira, apartar ela da nossa vida. Por quê? Porque ela faz parte. Todo momento a gente está lidando com isso. Desde uma simples compra no supermercado, porque muita gente pensa assim que a matemática financeira é só sobre uma questão orçamentária, seja uma orçamentária da PJ, ou seja PF, que é pessoa física e jurídica, seja qual for, mas não é só isso. A matemática financeira é tudo que envolve o dinheiro, tudo que envolve a economia, tudo que envolve o valor daquilo que nós pagamos no nosso dia a dia. Então, se porventura, se houve uma elevação da conta de luz, por exemplo, uma taxa, o governo decidiu, ou seja, a companhia de saneamento decidiu fazer o quê? Companhia de energia decidiu fazer o quê? Um aumento, isso tem tudo a ver com a matemática financeira. Se porventura, eu lembro que nas nossas aulas eu falei, se houve um aumento da renda per capita, se houve um aumento da cesta básica, também tem a ver com matemática financeira. Se porventura, eu acho que eu falei isso aqui nessa turma também, que se você for pegar os estudos no Brasil, no ano de 2022, né, durante um período lá antes de 2022, houve um aumento muito grande da renda, do número de famílias, número de pessoas que migraram da classe pobre ou da classe pobre para a classe média e da classe média para a classe rica, por exemplo. Por que houve essa migração? Isso tudo tem a ver com a matemática financeira, tudo tem um estudo, porque tudo impacta de uma certa forma. Se as pessoas estão ganhando mais, se as pessoas estão tendo mais recursos, automaticamente elas vão consumir mais, automaticamente vai injetar mais dinheiro no mercado, automaticamente as empresas vão ter que produzir mais, porque vão ter que produzir mais produto, automaticamente vai ter mais inovação tecnológica. Por quê? Porque as pessoas conseguiram migrar e com a inovação tecnológica elas conseguem pagar um produto melhor. E assim por diante. Automaticamente aqueles produtos similares, eles começam a ser trocados por produtos de uma qualidade maior. E assim por diante. Isso tudo tem a ver com matemática financeira.
E aqui hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a representação gráfica. Por que representação gráfica, professor? Porque se você for pegar a nossa aula 2, principalmente a nossa aula 2, eu falo muito sobre a questão dos custos, dos valores, da monetização e esse porventura. E essa representação gráfica, ela tem tudo a ver com a matemática financeira. O governo, por exemplo, ou o setor financeiro de uma empresa. Se a empresa, por exemplo, ela vai aumentar a fábrica, ou ela vai abrir novas filiais, ou ela vai contratar mais mão de obra, ela precisa fazer o quê? Ela precisa, primeiramente, ver como que anda o caixa dela. Qual que está sendo a saúde financeira dessa empresa? Está uma saúde boa, que ela vai conseguir manter esse fluxo de caixa maior? Não está uma saúde boa. Então, peraí, então não é o momento agora de a gente ampliar essa fábrica ou comprar mais maquinário. Isso tudo tem a ver com a representação gráfica. Por quê? Porque quando um gestor, por exemplo, no setor de finanças. Não sei se vocês aí, quem trabalha, ou conhece quem trabalha no setor de finanças. O setor de finanças, ele vai implementar, ele vai colocar todos os dados lá no sistema, ele vai ingerir todos os dados lá no sistema. Ok. Só que quem toma a decisão, geralmente, são aquelas pessoas de cargos, quem está no topo da pirâmide, seja um diretor, um presidente, e assim por diante. Ele vai tomar a decisão baseada em quê? Nas informações que foram ingeridas naquele sistema. E essas informações, elas viram o quê? Elas tornam o quê? Elas se tornam números, porque a matemática financeira não é uma ramificação da matemática, é uma ciência exata. Então, se eu vou implantar, se eu for ingerir, se eu for colocar... se eu for ingerir números lá, dados da minha empresa, da saúde financeira, depois, se o meu supervisor pedir, eu quero um relatório referente ao dia 1º ao dia 15, do dia 1º ao dia 15 do mês de junho, porque a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou lá imprimir aquele relatório, porque hoje os sistemas eles estão muito inovados, né? Antigamente, não. Lógico, a gente sabe que tem empresas que ainda não têm esses sistemas tão avançados, mas hoje as empresas têm sistemas avançados, muito avançados. O SAP, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam, conhecem, é um sistema, assim, ao meu ver, é um dos, não é o mais, mas eu não trabalhei com todos, mas, assim, dentro daquelas pessoas que eu conheço também, é um dos sistemas mais avançados que tem. Por quê? Porque é pela completude dele e pela exatidão que ele tem nas informações. Se você, por exemplo, é do setor financeiro, aí você insere dados lá do setor financeiro, e aí o seu supervisor pega um relatório, você vai lá no SAP e ele te manda, e ele consegue imprimir ou enviar por e-mail todo aquele relatório, dentro também de uma representação gráfica, que através da representação gráfica, o próprio supervisor, o próprio presidente, ele consegue visualizar com mais facilidade as informações que estão constando lá naquele documento. Então, o que é uma representação gráfica? É uma forma de representar fenômenos, como físicos, econômicos ou sociais, de forma ordenada e escrita. Exemplos de representação gráfica incluem gráficos que são representações visuais de dados numéricos, como gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de linhas, gráfico de colunas, gráfico de pontos, gráficos de setor, entre outros. Então, aqui, como eu falou aqui, o que é uma representação gráfica? É uma forma de representar. Então, vamos lá. Lembra que eu falei do setor financeiro? Ele não inseriu os dados lá, foi lá, abriu o sistema, vai inserir. Lançou as notas, lançou o caixa, a entrada de caixa, a saída, a depreciação de algum produto, lançou lá tudo que entra, sai, desgaste, tudo mais. Ok, as vendas, notas geradas, boletos, entradas, se foi a forma de recebimento, então gerou tudo lá. Quando coloca lá, se o meu supervisor, se o presidente, ele solicita, porventura, esse relatório, então o que ele faz? Eu pego e coloco lá na representação gráfica. Então, o que é essa representação gráfica? É uma forma de representar fenômenos. O que é representar esses fenômenos? Eu vou representar nesses gráficos aqueles dados que foram inseridos por mim, por exemplo. Então, nada mais é que o gráfico que eu imprimo para o meu supervisor, ou para o diretor, para quem me incumbiu, quem solicitou essa representação, esses gráficos para mim, nada mais é que eles estão representando dados que um dia foram inseridos no sistema. Ok? Então, existem aí vários gráficos, mas os mais comuns aqui são os de barra, os de pizza, os de linhas, os de colunas, os pontos e os de setor. Professor, e os outros?
Os outros, no momento, não há necessidade, a não ser que no futuro você vai fazer um estudo de matemática financeira, uma especialização, se você vai fazer uma graduação de economia, aí você vai estudar com mais profundidade. Aqui, ó, plantas e mapas que são representações gráficas de espaços físicos, como plantas de casa, mapas geográficos e plantas industriais. Gente, a planta de uma casa, ela é uma representação gráfica. Vocês já tiveram aí o interesse, ou vocês já viram alguma vez como uma planta de uma casa? Uma planta de um projeto? O que é aquela planta? Quando você olha lá, seja um engenheiro civil ou técnico de edificações, de acordo com a metragem da casa, por exemplo, o técnico que assina e faz, quando você olha a planta lá, o que ele está fazendo? Ele está representando aquelas ideias que você sugeriu para ele, que você deu para ele, que você falou para ele que você gostaria de como que fosse a sua casa. Olha, eu queria que minha casa tivesse uma suíte, uma banheira, eu queria que tivesse um quarto, 2 quartos, 3 quartos, por exemplo, sala, eu queria isso, um jardim e tudo mais. Todas aquelas ideias que você colocou dentro lá dos seus recursos para um engenheiro ou técnico de edificações, o que ele fez? Ele representou aquilo numa planta. E aquela planta nada mais é que uma representação gráfica, porque quando eu olho, imagina você ir agora, onde você estiver, imagina se você estiver com um caderno, pegue ele na mão. E esse caderno fosse, eu estou com um caderninho que estou pegando o meu na mão, esse caderno fosse uma planta de uma casa. Quando eu pego essa planta, um engenheiro desenhou tudo lá perfeitinho, para que eu conseguisse entender e visualizar como vai ficar a minha casa, como que vai ficar ordenado, qual que é a metragem da minha casa, e assim por diante. E através dessa ordenação que ele coloca lá na planta, que é uma representação gráfica, o que eu consigo? Nós conseguimos já calcular os recursos necessários. A gente consegue calcular as etapas que vai ser necessário, quanto tempo, quanta etapa que vai ser a construção da minha casa, ok? Gráfico de sistema de eixos cartesianos, utilizado na matemática e na física, e que tem este nome em homenagem a René Descartes, o seu criador. Gráfico de barras. Gráfico de barras mostra informações sobre categorias diferentes. Em um gráfico de barras, o comprimento de cada barra representa um número. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui de um gráfico de barra. A taxa de mortalidade infantil por região, um determinado período. Então, gente, aqui, se vocês forem ver aqui, ó, existe as 5 regiões, não é? Nosso país não é composto por 5 regiões? Sul, Sudeste, Oeste, Norte e Nordeste? Ok. Essas 5 regiões aqui, cada uma tem uma barra, não tem? Se fosse para me perguntar para vocês, cada um de vocês aí, olha, pessoal, a taxa de mortalidade infantil, qual região aqui que está tendo maior número de taxa de mortalidade? Com esse gráfico aqui, automaticamente qualquer pessoa conseguiria me informar. Olha, professor, se o maior aqui é o da região Nordeste, então a taxa de mortalidade infantil maior está na região Nordeste. Qual que é a região que está tendo a menor taxa de mortalidade, graças a Deus? Dentro desse gráfico que me mostra aqui, pelo IBGE, que é uma fonte do IBGE, é na região Sul. Então, o gráfico de barras e o gráfico de pizza, gente, é o gráfico mais utilizado. Quando eu falo mais utilizado, não quero que ninguém confunda. Então é o mais importante? São os mais importantes? Não. Não existe o mais importante. Cada gráfico, ele é utilizado para cada situação, para cada objetivo tem um gráfico, né? Para cada tarefa ser cumprida. Mas o gráfico de barras e o de pizza é um gráfico mais popular. São gráficos mais populares que qualquer pessoa consegue analisá-lo. Qualquer pessoa consegue interpretá-lo. Se você estivesse agora diante de uma prova, se você estivesse agora exercendo uma atividade dentro da sua organização e fosse solicitado para você, me dê qual que é a região que está mais vendendo, ou nesse caso, qual a região que está tendo mais taxa de mortalidade, automaticamente você conseguiria descrever. Então, automaticamente você conseguiria debater. E automaticamente vocês conseguiriam fazer o quê? Professor, o que isso tem a ver com matemática financeira? Lógico que tem a ver. Se porventura um governo, com essa fonte do IBGE, com esses dados do IBGE, o governo com esses dados em mãos, o que um governo correto e ético consegue verificar? Qual a região que ele tem que injetar mais dinheiro para diminuir a taxa de mortalidade infantil? E ele consegue verificar também
se porventura, qual região que está tendo uma taxa de mortalidade menor. E automaticamente ele consegue verificar, peraí, o que a região sudeste está fazendo aqui que a taxa de mortalidade dele está menor? Vamos lá verificar? Vamos lá no setor da saúde dessa região, na Secretaria de Saúde, no governo da região sul, e verificar o que eles estão fazendo, quais são os procedimentos, o que eles estão fazendo para prevenir essa taxa de mortalidade, os cuidados, a triagem que eles estão fazendo com as graves, não sei o que é. Por que isso é interessante? Porque a gente pode copiar esse método para as demais regiões. Ok? E, consequentemente, a gente diminui os gastos do governo. E, consequentemente, o governo consegue injetar esse dinheiro em outras áreas, como uma segurança, por exemplo, uma educação. E, consequentemente, o fluxo, o caixa do governo, ele consegue trabalhar com uma saúde, se é que isso é possível, né, gente? Vamos lá, mas é possível sim. Gráfico de barras agrupado. Um gráfico de barras agrupado compara diferentes pontos de dados em uma categoria. O objetivo da criação de um gráfico de barras agrupadas é visualizar e analisar a relação entre diversas variáveis ou pontos de dados com características semelhantes. Isso serve para mostrar uma comparação entre diferentes variáveis. Então, vamos lá, professora, mas o que é gráfico de barras agrupado? Lembra aí do gráfico de barras? Ok, que eu acabei de falar aí da taxa de mortalidade? Beleza, tudo bem. O gráfico de barras agrupado, ele é um gráfico de barras, porém o próprio nome vem falar agrupado. Por que agrupado? Porque ele é feito para você fazer o quê? Uma comparação com um dado para outro. É como se eu pegasse, é como não, aqui está dando um exemplo, ó, vendas no leste da Ásia. Imagina você ter uma empresa, uma indústria, e aí vocês vão comparar como que foram as vendas no leste da Ásia, num determinado período. E aqui fala ó, que no período 1, como que foi a venda passado e como que está a venda agora. No período 2, na equipe 2, por exemplo, como que foi a venda passada, como está agora. Na equipe 3, assim por diante. Então, você consegue verificar o quê? Como que anda o meu faturamento nessa região? O que essa equipe 2 fez para alavancar o seu faturamento? Quais são os métodos? Qual foi o planejamento? Quais foram as estratégias utilizadas para que pudesse ter um upgrade, um crescimento nas vendas dessa empresa, nessa área, na região leste da Ásia? Por quê? Porque a gente quer copiar. Vamos fazer isso para demais regiões, porque automaticamente a gente o quê? Eleva o nosso fluxo de caixa, eleva o nosso faturamento. Isso tem tudo a ver com matemática financeira. Por quê, gente? Lembrando lá, matemática financeira, a matemática é uma ciência exata e a matemática financeira é uma ramificação, ela faz parte do núcleo da matemática. Só beber uma água, gente, espera aí. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas é adequado principalmente quando você deseja visualizar tendências e movimentos ao longo do tempo, em que os valores da dimensão são uniformemente espaçados com meses, trimestres ou anos fiscais. Gente, um exemplo aqui que eu gosto de dar muito do gráfico de linhas é que eu trouxe aqui um exemplo, tá? Quem é mãe aqui, ou pai, os filhos da gente não têm a caderneta de vacinação. Quando a gente leva os filhos da gente na pediatra, o que ela faz? Ela vai verificar lá como que anda a evolução dos nossos filhos. Olha, como que anda a evolução? Nessa linha aqui, ela vai traçar uma linha de evolução. E através dessa linha de evolução, a gente vai saber, os nossos filhos estão bem, estão de acordo, o peso deles estão de acordo com a idade, a estatura deles está de acordo com a idade. Com 18 anos, aproximadamente, qual vai ser a altura deles? Porque hoje o pediatra consegue verificar isso. Um pediatra atento, atencioso, cuidadoso, zeloso, ele consegue traçar tudo isso com cuidado. E aí, o que o pediatra fala para a gente? A gente leva, olha, seu filho está assim, com 18 anos aproximadamente, ele vai ter, vamos supor, os meus falaram que com 18 anos eles vão ter 1,84 a 1,86. Então, de 1,84 a 1,86, eles estão bem, diante da área, olha, na última vez que você trouxe, estava assim, então está tudo de acordo, não, tudo certinho. Isso aqui, gente, dentro de uma organização,
Como que essa organização vai utilizar isso? Vamos lá. Lembra que eu dei o exemplo, se eu tenho uma empresa, uma indústria, eu vou abrir novas filiais? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, se eu vou abrir novas filiais, aí eu tenho, vamos supor que eu já tenho 3 filiais e quero abrir a 4ª filial. E aí, o que eu faço? Eu consigo traçar a evolução de crescimento de uma filial para a outra. Olha, supondo que a minha filial azulzinha teve uma evolução, a filial verdinha teve uma evolução, aí no mês tal ela teve uma queda, e assim por diante, eu consigo traçar essa saúde financeira da minha organização. Porque como que eu preciso traçar? Olha, de acordo com os dados aqui, até o final do ano, nós chegaremos nesse patamar. Gente, as organizações, elas são totalmente planejadas e estratégicas. Nenhuma organização, pelo menos, gente, aqui eu estou falando de uma organização que faça as coisas da forma correta, que tenha uma missão, que saibam onde querem chegar, que tenham um objetivo de crescimento e assim por diante. Então, ela já traça tudo isso. Ela tem um planejamento estratégico assim gigantesco, de forma que ela consegue o quê? Verificar qual que é a faixa de crescimento dela de um determinado período. Olha, no mês de junho até dezembro nós vamos crescer tanto. Olha, professora, mas e se isso não acontecer? Lógico, gente, aí tem N fatores que podem, talvez, em algum momento, não atingir aquele crescimento. Às vezes a empresa sofre uma tragédia natural no estado ou na cidade onde que ela está instalada. Às vezes pode ter uma questão política, que isso também pode um problema político, uma desordem política, que isso também pode atingir. São outros fatores, entendeu? Mas dentro da linha que é traçada, consegue-se verificar. E conseguindo verificar, o que a empresa consegue fazer? Ela consegue ver se ela tem uma saúde financeira, se ela está em crescimento adequado para ela captar recursos fora. Como captar recursos? Aí ela pode pegar empréstimo nos bancos, pode fechar parcerias e assim por diante. Gráfico de área. Use um gráfico de área para encontrar tendências nos dados ao longo do tempo. Os gráficos de área são semelhantes aos gráficos de linhas, mas tem sombreamento abaixo das linhas para mostrar a amplitude das tendências. Então, gente, aqui, o gráfico de área, como acabou de falar aqui no texto, ele é similar ao gráfico de linha, mas qual que é a diferença? Olha aqui, vamos lá. Tá vendo aqui que existe aqui as linhas? Olha, um azulzinho, ela só começa aqui subindo, desce, faz tipo uma montanha, e assim por consequente o laranjinha. O que o gráfico de linhas faz? Enquanto o gráfico de áreas ele verifica o crescimento de um determinado período, o gráfico de linhas ele verifica a diferença de um período para o outro. É como se, lembra da pediatra que eu citei o exemplo? É como se a pediatra você levasse seu filho, vamos supor, você levou em janeiro e agora levou novamente em junho. Aí ela verifica, olha, de acordo com o ano passado, de 2024, ele teve esse crescimento aqui, mas olha aqui, ó, hoje era para ele estar com esse crescimento aqui, com essa altura, mas ele não está. Ele teve um declínio. Então, o que pode ter acontecido? Dentro desse declínio aqui, vai haver uma alteração. Então, se houver uma alteração, automaticamente ele não vai chegar onde que ele iria chegar quando foi traçado. E aí, dentro dessas alterações, a gente consegue verificar o quê? O que a gente vai fazer aqui para sanar esses problemas? Gráfico em pizza. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico em pizza e o de barra são os mais utilizados porque eles têm mais facilidade, maior facilidade de interpretação? Então, aqui é o gráfico de pizza. O próprio nome fala pizza. Por quê? Porque ele é um nome até comum para que a gente consiga assimilar e interpretar. Uma pizza. Quando você compra uma pizza, ela não vem nas fatias, não é? Então, o gráfico de pizza também ele é fatiado. Só que é de acordo com os números que foi alimentado. Lembra lá do setor financeiro? Os gráficos de pizza são uma maneira popular de mostrar como os valores individuais, como números de vendas trimestrais, contribui para o valor total como vendas anuais. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui de um gráfico de pizza bem simples, que é de super fácil entendimento.
Imagina que você, como professora, você está na sala de aula lá com 40 alunos no terceiro ano, e aí você quer fazer uma eleição, você quer fazer uma pesquisa lá na sala, a preferência de filmes. Por quê a preferência de filmes? Porque você quer dar uma matéria diferente, quer implantar uma didática diferente, e você precisa saber essas preferências. Ou quer levar eles para ter um passeio de vestido, porque é o último ano, então eu quero ver as preferências. E aí eu fiz a votação. E aí, dentro dessa votação, se eu fosse te perguntar agora aqui, pessoal, fala para mim aqui, qual é a maior preferência dessa turma do terceiro ano? Automaticamente você conseguiria me falar só de olhar. Olha, professora Roberta, 34,3% dessa turma preferem filme de ação. Ok, parabéns. Pessoal, qual que é a segunda preferência por filmes dessa turma do terceiro ano? Olha, o azulzinho, 25,7%, que é comédia. E depois, pessoal, 20%, que é terror. 14,3%, que é romance. 5,7%, que é drama. Então, por que ele é um gráfico tão popular? Porque é um gráfico de muita fácil interpretação. Se hoje você estivesse lá no local de trabalho, você tivesse tomar uma decisão ruminando, baseada nesses dados aqui, você conseguiria tomar essa decisão. Por quê? Porque facilmente você conseguiria ver. Às vezes, vamos supor que aqui fosse uma outra informação. Às vezes seria uma informação passando, informando que qual a área, qual o setor da empresa que está havendo mais desperdício de material de limpeza, por exemplo. Mais gasto de material de limpeza, por exemplo. Então, você conseguiria ver. Isso tudo tem a ver com matemática financeira, que você conseguiria reportar ao setor responsável e tentar uma ação aqui para diminuir esses gastos de produtos financeiros, porque vai que está tendo mau uso e assim por diante. Medidas de tendência central. Moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendências centrais. No estudo da estatística, gente, aqui estatística, por que é estatística? Porque é essa mesma disciplina que é da matemática financeira, tá? É bastante comum que elas sejam utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. Em um conjunto de dados, a moda, o valor mais frequente no conjunto, ou seja, que mais se repete. Então, gente, aqui o próprio nome fala, o que é uma média? O que é moda? O que é mediana? Moda, gente, é aquilo que se repete com mais frequência. Por isso que às vezes eles falam assim, olha, está na moda esse verde, está na moda esse marrom, esse nude. Por que está na moda? Porque é uma cor que vai se repetir com mais frequência. Então, tudo que se repete com mais frequência cai na moda. Por isso que ele só caiu na moda, porque repetiu com frequência. Muitas pessoas estão utilizando. Está caindo no gosto de muita gente. Esse exemplo aqui não tem necessidade para essa matemática financeira de eu estar explicando, tá bom? Média é o resultado da soma de todos os valores do conjunto de dados dividido pelo número de valores. Gente, isso aqui a gente aprendeu lá na escola. Faz a média lá. Então, vamos fazer. Então, a gente vai pegar lá a soma de tudo e vai dividir pelo número de valores. Mediana é o valor que está no centro do conjunto de dados, quando os valores estão ordenados do menor para o maior. Se o conjunto tiver um número par de elementos, a mediana é a média dos dois números centrais, gente. Então, o que é a mediana? É aquilo que está no intervalo. Lembra lá na escola, quando a gente estudava? Vocês estudam também, né? Olha, professora, gente, massa. Então, se tem uma prova valendo 10 pontos, aí o professor fala assim, olha, a média da prova foi essa, a média da nota. Então, qual que foi a média da nota? Uma turma que tem 6, 40 alunos, a média da nota foi 7. Então, aproximadamente, teve mais frequência, a média aí, calculando, foi 7 pontos. Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são utilizadas para que possamos saber qual o grau de variação dos nossos dados. Pois, afinal, nenhuma medida é de fato exata, já que há diversos fatores que podem influenciar a coleta de dados, como instrumento utilizado ou a amostra que estamos estudando. Gente, espera aí, para não confundir vocês com esse texto que eu trouxe aqui para vocês. Aqui fala aqui, ó.
Vamos lá, deixa eu repetir. O grau de variação dos nossos dados, pois, afinal, nenhuma medida é de fato exata. Gente, aqui não está falando que a matemática não é uma ciência exata, tá bom? Ela é uma ciência exata. Apesar que hoje em dia tem tanto doido por aí falando que 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 3, depende do que você acha. Isso é coisa de relativismo, fazer o quê? Mas a matemática ainda continua e sempre será, pela ordem, uma ciência exata. Quando fala as medidas de dispersão, vamos lá para me tentar explicar para vocês. Só beber uma água. Lembra que quando a gente tem ano eleitoral, aí tem as pesquisas, não tem as pesquisas lá? E aí fala assim, vamos supor, o candidato A vou chutar aqui, gente, 30%, o candidato B, 28%. E aí fala lá, tanto tem 2% para mais ou para menos. Esses 2% para mais ou para menos, ele é uma medida de dispersão. Porque o que está com 30 pode estar com 28 ou com 32. É uma medida de dispersão os 2%. Deu para entender? A amplitude estatística é uma medida que representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É uma métrica fundamental que fornece uma visão geral da dispersão dos dados e é muito utilizada em áreas como estatísticas, análise de dados e ciência de dados. Essa ciência de dados aqui, gente, é a matemática financeira, tá? Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quanto menor é a variância, mais, gente, variância. É só vocês saberem. O que é variância? Vem de varia, de variar, entendeu? Mais próximos os valores estão da média, mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Gente, enfim, a nossa aula de hoje, o que a gente falou aqui? A gente falou sobre as representações gráficas. Eu falei para vocês sobre a importância do gráfico na matemática financeira, porque, gente, não tem como. Toda empresa ela é criada para quê? Para dar lucro? Ou algum empresário abre empresa e fala assim, eu quero me ferrar, eu quero só ter prejuízo. Não, gente, só se for um louco. Mas qualquer pessoa em sã consciência abre uma empresa para quê? Para crescer, para ter lucratividade, para aumentar o faturamento, sonhar alto, ter uma visão alta. Não é assim? Então, para que a empresa chegue aonde ela almeja chegar, ela tem que ter o quê? Uma saúde financeira. E o que é essa saúde financeira? É a mesma coisa da nossa saúde humana. Se eu vou ao médico, o médico me passa uma série de exames, o que ele está querendo fazer? Traçar a minha saúde. Como que anda a minha saúde? Baseado naqueles exames, aí a gente vai fazer o quê? Tomar decisões. Se precisar tomar uma vitamina, se precisar fazer algum procedimento, e assim por diante. Aí, precisar ser incisivo em alguma coisa. Assim é a matemática financeira. Assim é a representação gráfica. Através da representação gráfica, dos dados que o meu financeiro alimenta lá diariamente, no final do mês, ou o tempo que eu achar necessário como gestor da empresa, eu solicitar um gráfico, eu consigo verificar como que anda a minha saúde financeira da minha empresa. Por quê, professora? Porque eu, como gestor, gente, imagina que eu estou falando de uma grande empresa. Ele não está lá do lado do setor financeiro, porque uma grande empresa, o setor financeiro trabalha muitas pessoas, muitas. Então, ele não fica lá em cima, que eu estou falando de grandes empresas, de grande porte. Ele não fica lá em cima olhando as notas que ela está lançando, quanto de boleto, quanto que está entrando, ou se houve alguma depreciação, algum desperdício. Ele não fica em cima vendo isso toda hora. Óbvio, ele vai fazer uma visita ou outra, mas lá dentro tem o próprio gestor da área, que cada área tem seu gestor. Mas ele solicita de tempos em tempos um gráfico. Para quê? Para que aquelas informações que ele não acompanhou diariamente, que ele não estava lá em cima, que esse não é o papel dele, é o gestor da área, ele precisa dessas informações gráficas financeiras para que ele consiga tomar decisões. Baseadas nessas decisões, para quê? Alavancar o faturamento da organização. Aumentar o crescimento da organização. Buscar o quê? Parcerias. Buscar o quê? É injetar capital. E aí ele vai nos bancos e tudo mais.
A representação gráfica, gente, ela também grandes empresas, ela leva toda a sua questão financeira. Vamos supor que tem uma empresa e ela quer aumentar o seu capital de giro e ela precisa, vai lá no banco que ela quer ampliar a fábrica. Então, ela precisa o quê? Levantar dinheiro. Então, ela vai pegar o quê? Empréstimo. Porque as empresas, elas trabalham com o dinheiro do outro. Empresas geram dinheiro. Então, ela pega emprestado, faz uma roda lá e faz o dinheiro girar para ganhar nesse giro aqui e pagar o banco. Então, o que acontece? Quando ela vai lá no banco solicitar um empréstimo, por exemplo, ela leva toda a saúde financeira dela, inclusive os gráficos. Quanto mais representado, por isso que falar da representação, estiver a minha vida financeira, mais facilidade eu tenho de conquistar créditos para a minha organização. Mais facilidade o consultor do banco, o gerente do banco, aquela pessoa responsável, o executivo do banco que me atende, consegue visualizar como anda a minha saúde financeira. Por exemplo, quem é PF aqui? Se você vai lá no Serasa, por exemplo, eu acho que não é para todos que aparecem isso, mas dependendo do setor que trabalha, se você, porque eu vim do setor financeiro também, lá você consegue puxar também, se você vai fazer uma análise de crédito, por exemplo, você consegue verificar lá, por exemplo, uma representação gráfica de cada PF, de cada CPF. E através daquela representação gráfica, você consegue ver a saúde. Olha, nesse ano, nesse mês aqui, ele não pagou tanto as dívidas, porque olha aqui, estava vermelho, caiu, olha, depois subiu. Como que anda? Ele está oscilando muito, caindo, subindo, não, ele está tendo uma sequência. E aí, através disso, dessa análise, o que as empresas conseguem, o que a empresa ou a financeira consegue verificar? Se é viável ou não ela emprestar o dinheiro para aquele PF. Gente, enfim, deixa eu ligar a câmera aqui. Pessoal, deu para entender? Tá bom. Deu para compreender? Olha só, como eu falei para vocês no início da aula, se porventura vocês não assistiram a nossa aula número 1, a nossa aula número 2, assistam ela. Vocês vão entender que, se você assistir minuciosamente, quem faz as anotações, se você fez anotações, quem tem o hábito de fazer, fez as anotações das 2 aulas passadas, se você for pegar essa nossa aula de hoje, é tudo um complemento. Tudo tá ligado. Nada assim caiu de paraquedas, ok? E aí vocês vão conseguir assimilar perfeitamente qual que é a proposta dessa matéria, ok? Gente, então, muito obrigada por vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tudo de bom e sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau. Beijos.